Quando você ouve falar em Páscoa, o que vem à sua mente? Coelhos fofinhos? Ovos de chocolate? Promoções? Ou feriado prolongado? Eis a questão. Mas o que é, afinal, a Páscoa? E é sobre isso que nós vamos conversar nesta mensagem de hoje. Me acompanhe, eu te convido para você me acompanhar nesta viagem pela história. Nós vamos caminhar desde o Antigo Egito, lá com Moisés, até o túmulo vazio em Jerusalém. E assim nós vamos entender juntos o real significado da Páscoa. Mas aonde surgiu então essa história que coelho bota ovo e de chocolate ainda por cima? Me acompanhe que nós vamos entender tudo nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo a mais esta mensagem, mais essa semana, né? Hoje, domingo de Páscoa. Glórias a Deus, porque Cristo ressuscitou. Aleluias. E esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas você sabe por que eu fiz aquela chamada logo no início do vídeo? Será que Páscoa significa, simboliza apenas o coelhinho fofinho com seu ovo de chocolate? É claro que não. Então, nesta mensagem, eu gostaria que você caminhasse comigo pela história para a gente aprender um pouquinho juntos de como surgiu essa ideia que o coelho coloca o seu ovinho maravilhoso de chocolate, né? E qual é o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. Amém? Vamos lá. Eu gostaria que você me acompanhasse primeiro no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O sangue será por sinal. Perdão, o sangue será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Me acompanhe também no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Foi sacrificado por mim e por você. Glórias a Deus, porque ele foi sacrificado e ele ressuscitou e ele vive. Amém. Meus amados, Páscoa. Para muitos, apenas o dar e receber ovos de chocolate. Para muitos, apenas o símbolo de um coelhinho fofinho, de cor branca, rindo para você, com os vários ovinhos nas mãos e falando: olha, eu estou colocando o ovinho para você, olha, eu estou aqui. Para muitos é isso. É aquele ato, perdão, de você dar e receber chocolates a rodo, do jeito que o comércio gosta. Bom, mas que bolhufas é essa de coelho que coloca ovo e ovo de chocolate? Você sabia que existe uma deusa pagã chamada Ostara, que é simbolizada pela figura de um coelho, porque o coelho ela é a deusa da fertilidade. Então o coelho é um animal que é considerado, né, por ser fértil, né, ou pela fertilidade, né? Procura dar uma gulgada aí que eu não vou explicar muito sobre isso não, tá bom? Mas basicamente é isso. Coelho, fertilidade, deusa pagã Ostara, fertilidade. E os ovos? Por que os ovos? Também numa cultura pagã, o ovo é considerado como uma nova vida, é o nascer de novo, é o renascimento. Então, por essas culturas pagãs, lá atrás, lá no cristianismo, lá na Europa, isso começou a ter uma ressignificação para ficar um pouco mais palatável. Então, por essa ressignificação, não ficou apenas como a Páscoa sendo a ressurreição de Cristo, o sacrifício de Cristo, mas também pelo coelhinho fofinho, branquinho, que ri e que
tem os seus ovinhos de chocolate prontinhos para mim e para você, claro. Então, meus amados, basicamente é isso. Cultura pagã, ressignificação dentro do cristianismo. No século XVIII, mais ou menos, alguns imigrantes alemães foram aos Estados Unidos e começou a trazer também uma nova cultura. Que cultura é essa? É a cultura de pegar os ovos, nessa época, justamente nessa época, pintar os ovos comuns que nós temos em casa, pintar os ovos, e nessa época tinha caça aos ovos, ou então os ovos que eram dados, simplesmente dados, aquelas crianças que eram bem comportadas. Então você tinha ali, nesse período já, o simbolismo do ovo. Claro, isso foi se transformando, isso foi ficando mais gostoso, né? Mais gostoso. Foi ficando o ovo de açúcar e depois, por conseguinte, de chocolate. O mercado não perdeu o seu tempo. E o que ele fez? Juntou o útil ao agradável. Pegou o coelhinho branquinho, fofinho, que fica rindo o tempo todo, pegou os ovos, transformou em chocolate, fez a junção e fez o grande slogan: Páscoa, compre aqui o seu ovo de chocolate com esse maravilhoso coelhinho da Páscoa. Da Páscoa. Amém? Então, basicamente é isso. Né? Por que surgiu essa figura do coelhinho da Páscoa? O que trazes para mim? Aí tem as musiquinhas, né, bem bacanas, bem legais, que ajudam o comércio a vender tudo. Bom, meus amados, nada contra. Deixo aqui de antemão que eu não tenho nada contra ao coelhinho e ao ovo de chocolate. Até mesmo porque se Deus tocar no seu coração, eu deixo o meu endereço depois, né? Entre em contato aqui, eu passo o meu endereço, eu tenho certeza que você vai me trazer ovos de chocolate, inclusive sem lactose, tá? Tem que ser sem lactose, que a gente vai dar um glória a Deus juntos aqui. Amém? Mas brincadeiras à parte, e qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Vamos lá. Lemos a passagem de Êxodo. Mas o que dizia essa passagem? É justamente que Deus enviaria um anjo destruidor, né? Um anjo que passaria ali, o anjo da morte, que passaria sobre aquele local, sobre o Egito antigo, e mataria todos os primogênitos. Todos. Mas o que fazer então para o meu primogênito não ser tomado por esse anjo da morte? Deus ele foi bem claro nas suas instruções. Ao meu povo, fazei o seguinte: pegai um cordeiro sem defeito. Presta atenção nessa palavra. Sem defeito. Sacrifique-o. E o seu sangue você passaria nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse por aquela casa e visse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, passaria direto e não tomaria o primogênito daquela casa. Você sabe que isso aconteceu porque essa foi a 10ª praga, a última praga. Moisés ele recebeu lá no monte algumas determinações de Deus para livrar o seu povo da escravidão, das mãos de Faraó. Moisés ele voltou para o Egito, né, conversava com Faraó, falava: Faraó, a parada é o seguinte: como 2 mais 2 são 4, ou pelo menos deveria ser, Deus mandou você libertar o povo dele. Eu estou aqui apenas como um instrumento. Tu vai escutar ou tu vai pagar de doido? Faraó pagou de doido. Então, o que ele fez? Ele começou a falar: não vai sair, que o povo é meu, porque eu tenho exército, eu tenho carros de ferro, eu tenho armas, e eu quero ver quem é que vai tirar esse povo daqui. Enquanto eu estiver sentado nesse trono, ninguém sai. Claro que Moisés foi tomar partido disso, né? E conversar com Deus. Deus, tu já sabes o que aconteceu, mas eu estou aqui só apenas transmitindo aquilo que tu já sabes.
Faraó tá pagando de doido e não vai liberar o meu povo. O que nós vamos fazer agora? Aí Deus ia lá, mandava uma praga, a primeira praga. Aí o homem ficava vendo aquilo. Rapaz, realmente esse Deus aí, eu acho que esse Deus aí é de fogo, é de poder, hein? É melhor liberar esse povo. Só que Deus permitiu um endurecimento do coração de Faraó. E com esse endurecimento, quando Moisés voltava lá, meu amigo, o seguinte, você já experimentou uma praga. Tu vai continuar maluco, doido e não vai liberar o povo? Quer experimentar outra coisa? Eu vou experimentar outra coisa sim. Eu quero saber que Deus é esse aí, que eu não obedeço a esse Deus. Eu tenho os meus deuses aqui que são mais fortes do que esse Deus seu. Amém. Então Moisés foi, Deus enviou a segunda praga. Isso aconteceu até a 10ª praga. Mas é claro que a última praga seria o quê? A mais fatal. Afinal de contas, Deus, ele já tinha um plano para isso tudo, né? E ele sabia o que ia acontecer. Então Deus enviou esse anjo da morte como a 10ª praga para poder tirar os primogênitos de toda aquela terra. Claro, o filho de Faraó foi tomado por esse anjo da morte. Houve grande comoção ali naquele local. E o povo de Deus foi liberado, né? Foi libertado da escravidão. Isso lá atrás, bem lá atrás. E no Novo Testamento, que sentido tem isso? Vejamos. Nós lemos em Coríntios, 1 Coríntios, que Paulo fala que Cristo a nossa Páscoa. Concorda? Pois é, eu concordo. Então, como lá atrás, as instruções foram claras. Um cordeiro sem defeito. O sangue nos umbrais. No Novo Testamento, quando Cristo veio à terra, ele precisava vir sem pecado. Então ele se esvaziou da sua glória, o verbo se fez carne e ele foi concebido através do Santo Espírito de Deus. Utilizou Maria como ferramenta, como instrumento. Então, sem pecado ele entrou ao mundo. E sem pecado ele deixaria o mundo. O ministério de Jesus começou aos 30 anos, aproximadamente. Durou aproximadamente 3 anos. Nisso foram muitos sinais e maravilhas, muitos milagres, muitas palavras, muitas mensagens, muitos ensinamentos. Tanto ao povo daquela época, quanto para mim e para você nos dias de hoje. Só que ele sabia que ele tinha um prazo aqui. Ele tinha uma missão aqui. E qual era essa missão? Assim como lá no Antigo Testamento, a missão era sacrificar um cordeiro sem defeito e com seu sangue passar nos umbrais das portas. Cristo, sem defeito, precisaria ser sacrificado e ter o seu sangue derramado na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado. Mas como que isso aconteceria? É sabido que Cristo foi entregue nas mãos dos fariseus. Ele sabia que isso aconteceria. Amados, o nosso Pai, Jesus Cristo, quando ele foi entregue, ele foi açoitado, ele foi massacrado, chicoteado, botaram uma coroa de espinhos nele, despiram ele, deixaram ele nu, literalmente nu, para humilhá-lo diante do seu povo. Deram uma cruz pesada para ele. Deram uma cruz pesada. E ele carregou essa cruz até o monte que ele seria crucificado. Se você pesquisar no Google o tamanho dos pregos que Jesus foi crucificado, era mais ou menos desse tamanho aqui, com essa espessura mais ou menos. Imagina isso no calcanhar dele, nas mãos dele. Então, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado, foi posto numa cruz pelos nossos pecados. E pelo teu sangue derramado lá na cruz,
os nossos pecados foram perdoados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, meus amados, a missão de Jesus Cristo era muito clara. E ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ele vive. Maranata, Jesus Cristo vem, porque ele vive para mim e para você. Ele vive. Ele vive. Creia, Jesus Cristo vive. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Glória a Deus. Fazendo um paralelo com o Antigo e o Novo Testamento, nós temos aqui, eu anotei para você, sobre os elementos. Vamos lá. Deixa eu só buscar aqui essas anotações. Nesse comparativo, o cordeiro, no Antigo Testamento, era um animal sem defeito. No Novo Testamento, Jesus Cristo, sem defeito, sem pecado. O sangue, no Antigo Testamento, era para ser posto, do cordeiro, né, para ser posto nos umbrais das portas. E no Novo Testamento, derramado lá na cruz. Libertação. O objetivo no Antigo Testamento era libertar o povo de Deus da escravidão. E no Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus, era nos libertar da escravidão do pecado. O alimento no Antigo Testamento era prefigurado pelo pão sem fermento e ervas amargas. E no Novo Testamento, pelo corpo de Cristo. A aliança no Antigo Testamento foi feita através de Moisés ao seu povo. E no Novo Testamento, através de Jesus Cristo. E a saída? Bem, no Antigo Testamento a saída foi até a terra prometida. E no Novo Testamento também até a terra prometida, a Jerusalém celestial, a vida eterna. Glórias a Deus. Então, meus amados, a Páscoa é muito mais do que um evento histórico-cultural de um bom coelhinho branquinho que ri e põe ovos de chocolate. Nada contra, porque isso é até interessante, porque isso reúne as famílias nestes momentos. Assim como um Natal é maravilhoso, porque nós reunimos as famílias. E quando nós reunimos as famílias, nós temos a oportunidade de entregar a palavra de Cristo a todos dessa família. Essa é a nossa missão. Mas isso não pode se tornar o símbolo do que não é. E a Páscoa não é o coelhinho branquinho. E a Páscoa é sim a ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Amém? Então pode continuar comprando os ovos de chocolate sem problema algum, mas aproveite esses momentos para falar do verdadeiro sentido da Páscoa para todos os seus familiares, para todos aqueles que te circundam, para todos aqueles do seu meio. Entregue sim o ovo de chocolate, mas fale: olha, eu estou entregando aqui, mas Deus manda dizer para você que ele vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou. Creia em Jesus. Aí sim, aí tudo vale a pena. Entenderam, irmãos? Entenderam? É isso. Basicamente, nós entendemos o real sentido da Páscoa. Portanto, amados, a Páscoa é muito mais do que um lindo coelhinho e o seu ovo de chocolate. É muito mais do que um evento cultural. Mas é sim, é um evento onde Cristo foi crucificado, teve o seu sangue derramado nesta cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E isso, para mim e para você, para que nós tivéssemos hoje a chance
de vida eterna, a chance da salvação, a chance de pertencermos ao teu reino, ao reino dele, de sermos salvos, de nos tornarmos filhos de Deus, com os nossos pecados perdoados. Ele tomou posse, com esse ato, ele tomou posse da chave do inferno. Então ele recuperou aquilo que era nosso, aquilo que Deus nos formou, para aquilo que Deus nos formou, que era para adorá-lo, que era para crer nele e para sermos salvos, para termos acesso a Jerusalém celestial. Então entendam isso. Cristo vive para mim e para você. Creia nele. Creia em Jesus. Creia. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu sempre vou bater nessa tecla. Ainda dá tempo de ser filho, de se tornar filho de Deus. E não mais viver às expensas do pecado. De não mais viver neste mundo longe de Deus, com o coração frio, com pensamentos que não condizem aquilo que você é, aqueles que não definem quem você é. Deus, ele enviou o seu único filho e já fez isso, sacrificou-o. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E hoje nós temos essa chance, a chance de pertencermos a este reino, a chance de sermos chamados filhos de Deus. Aceite. Aceite a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aceite a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Entregue a vida da sua família a Ele. Entregue os teus negócios, os teus caminhos a Ele. Deixe Ele controlar as coisas para você. Escute a voz dEle. Eu tenho certeza que Ele mudará a sua vida, como tem mudado a vida de muitas pessoas. Confia nele. Confia. O mais Ele fará. Creia nele. Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor vive. Obrigado por entregar o seu único filho, que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, Pai, para que nos libertasse das mãos de Satanás e que nós tivéssemos hoje a possibilidade, a chance da salvação. Obrigado, Pai, que cada vida que está assistindo esta palavra, que está vendo, Pai, possa ser edificada pelo poder do teu santo nome, que venha se tornar o teu filho e que aceite o Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. E que possam dizer, assim como eu, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E é isso, meus amados. Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o real significado, sentido da Páscoa. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Que Deus te abençoe, que resplandeça a sua luz sobre o teu rosto. Vá em paz, que Deus te acompanhe. Eu espero você na próxima semana com mais uma mensagem que venha edificar o nosso coração. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.